tem a aula desde o começo. Pronto, estou gravando já. Vou começar só para mostrar aqui o primeiro slide. Pronto. Falar sobre risco ergonômico e vamos começar a falar sobre ergonomia. A ergonomia é a ciência que estuda a relação entre o ser humano e o trabalho em que ele executa, ou seja, estuda as interações entre a pessoa, o ambiente de trabalho e se isso de alguma forma está acontecendo de forma harmônica ou não. Os objetivos do estudo da ergonomia é principalmente aumentar a eficiência de uma organização através da conscientização das melhores condições de trabalho para aquelas pessoas e aumentar a segurança, a saúde e o conforto daquelas pessoas que trabalham naquele ambiente. Então, a ergonomia ela trabalha principalmente tentando entender como é o ambiente de trabalho daquela pessoa e como é que eu posso deixar aquelas condições de trabalho o melhor possível para aquela pessoa, seja de forma física, seja de forma psicológica ou organizacional. Então, entende-se que a ergonomia consegue estudar as capacidades e limitações de cada empregado de uma empresa, né? Então, se eu tenho um empregado que sabe muito bem pipetar e outro que sabe muito bem fazer meios de cultura, por que eu vou pegar essa pessoa que sabe muito bem fazer meios de cultura e colocar na pipetagem? Então, é a gestão de recursos bem feita, levando em consideração as capacidades desses profissionais, as condições de trabalho em que eles estão, né? Se são condições dignas de trabalho, se todo mundo tem o horário certo para fazer as coisas, se todo mundo trabalha no horário correto, e a eficiência de todo um sistema produtivo. Então, a ergonomia ela vai desde uma ergonomia física, se a pessoa está sentando com postura, se a pessoa passa muitas horas sentada, até uma ergonomia psicológica e organizacional. E tudo isso tem a ver com segurança, porque a partir do momento em que a gente fica insatisfeito com o nosso processo de trabalho, a gente começa a ficar mais sujeito a sofrer acidentes. Vamos entender um pouco dos três principais domínios da ergonomia. O primeiro domínio da ergonomia é o domínio físico, né? Da ergonomia física, que trata das características anatômicas, ortopédicas, fisiológicas e biomecânicas do trabalhador no ambiente de trabalho, certo? É a ergonomia que a maioria do pessoal conhece, mas não existe só esse tipo de ergonomia, né? O que é que se leva em consideração? As posturas no trabalho, não a postura de uma postura profissional no trabalho, mas sim a postura física, você ficar muito curvado, você ficar muito tempo sentado numa mesma posição, você ficar torto, enfim, aquela coisa mais de postura de fato. Manipulação de objetos, né? Até a manipulação de um mouse, né? Quando você utiliza muito, a gente sente dor aqui nas articulações, sente dor no dedo. A utilização de movimentos repetitivos, como a digitação, como a pipetagem. Os problemas que estão relacionados são principalmente problemas osteomusculares, problemas nos ossos, problemas nas articulações, problemas nos músculos e o arranjo físico do posto de trabalho. Vocês sabem que muitos laboratórios de análises clínicas são pequenos e têm como posto de trabalho áreas muito pequenas. Então, não são ergonomicamente favoráveis para o trabalho. E, às vezes, podem causar acidentes. Então, o local de coleta de sangue é muito pequenininho, né? Então, facilita a gente a varroar em algum lugar, ou bater no paciente, ou, enfim, causar algum tipo de acidente. Ou até mesmo é um lugar que não oferece uma saída de emergência, é um lugar que não oferece conforto ao paciente, nem à pessoa que está fazendo a coleta. Então, dentre essas outras situações em que podem fazer com que haja o acontecimento de um problema baseado na falta de ergonomia daquele ambiente, física, né? Temos também a ergonomia cognitiva,
que é quando a gente trata dos processos mais psicológicos relacionados ao ambiente de trabalho. Vocês sabem que vocês vão poder estar em ambientes de trabalho extremamente estressantes, que vão exigir de vocês uma carga mental gigantesca, né? E vão precisar de tomar decisões, vão precisar ter um desempenho especializado, vão interagir com pessoas, vão interagir com máquinas, e tudo isso é muito estressante. Então, o ambiente ele pode ser ergonomicamente favorável em termos físicos, mas pode ser extremamente desfavorável em termos psicológicos. E vocês sabem que quando a gente não está bem psicologicamente, a gente fica muito mais fácil de ficar submetido a qualquer tipo de acidente. Né? Então, a falta de ergonomia psicológica, as situações de assédio, as situações de estresse extremo, síndrome de burnout, que é a síndrome onde você psicológico, quando você trabalha até a tampa que você não aguenta mais, você entra em estado de tristeza profunda, de extremo cansaço. Então, todas essas situações que fazem com que todos os nossos processos mentais sejam levados ao limite são muito maléficas. E vocês sabem que em todo o ambiente de trabalho vai ter algum momento em que vocês vão estar expostos a isso. Que vocês têm que saber, eu não posso estar exposto a isso todo o resto da minha vida e o tempo todo. Né? Existe também as atividades que são relacionadas a esse ambiente, que podem ser atividades ainda físicas, mas estressantes, e podem exigir de vocês uma postura de trabalho diferenciada. Se você está numa coordenação, se você está numa direção, enfim, todos esses cargos que são, vamos dizer assim, oferecidos para vocês, são cargos de prestígio, de notabilidade, mas também de extrema responsabilidade. Então, vocês têm que saber lidar com isso e têm que saber diagnosticar quando está acontecendo para que isso não se torne um problema de ergonomia, certo? Temos também a ergonomia organizacional, que é a ergonomia do sistema de trabalho. Vocês sabem que é muito importante a gente trabalhar num ambiente saudável, salutar, onde a gente tem pessoas trabalhando da forma que a gente acredita, onde a gente tem pessoas competentes, que chegam no horário, que trabalham nos ciclos certos. Então, tem uma ergonomia do ambiente de trabalho, que não é só uma ergonomia psicológica, nem é só uma ergonomia física, é uma ergonomia da organização do processo de trabalho. Tá tudo organizado para que todo mundo consiga fazer as coisas da forma que tem que ser feito, com comunicação, com trabalho em equipe, com gestão daquelas pessoas que estão ali. Vocês sabem que quando a gente não faz a gerência correta dos nossos recursos, sejam eles recursos humanos ou não, a gente perde muito em termos de qualidade. E quando a gente perde essa qualidade, a gente também pode estar mais sujeito a momentos de estresse, isso pode gerar algum tipo de acidente ou malefício para o nosso corpo, para a nossa mente, né? Então, quais são os elementos de interação entre homem e o sistema de trabalho em que ele está submetido? O que é que quais são as nuances que a gente tem que observar para saber se um ambiente tem ergonomia ou não? O local de trabalho, né? Não necessariamente só o prédio onde ele trabalha, mas o posto de trabalho, né? Será que esse lugar é realmente adequado para o trabalho em que está sendo feito? A organização, a dinâmica de trabalho, a carga horária, as pausas, os fluxos de atendimento e os confortos acústico, visual e térmico. É aqui, gente, que a gente vai ter uma intersecção entre os riscos físicos. Lembra que quando a gente fala de desconforto acústico e térmico, a gente está falando de riscos físicos principalmente, mas quando a gente fala de ergonomia, a gente também leva em consideração a temperatura do ambiente, a gente também leva em consideração se a pessoa está ouvindo barulho, ou se a pessoa passa o dia inteiro ouvindo algo que incomoda bastante, isso é ergonomicamente desfavorável. Então, essa parte é um ponto de intersecção entre o risco ergonômico e o risco físico. Geralmente as pessoas se confundem nessa parte, mas há um ponto de intersecção entre elas, certo? Os equipamentos e instrumentos
imobiliários, né? Vocês sabem que existem muitos laboratórios que são extremamente desfavoráveis à profissão de vocês enquanto biomédicos, principalmente se vocês precisarem passar o dia inteiro analisando lâmina, fazendo análises citológicas. Então, você passar o dia inteiro numa bancada que é desfavorável ao seu porte físico, é muito baixa ou é muito alta, é muito desconfortável. E vocês vão chegar num lugar em que a bancada é uma bancada de cimento, por exemplo, que ela não é mutável, ela está chumbada lá no chão e não vai mudar. Então, você ter que se adequar a essa realidade é um grande desafio. Então, será que a empresa ela tem essa preocupação de lhe dar outros instrumentos que façam com que o seu trabalho seja facilitado, você não desenvolva uma doença na coluna, nas costas, enfim, porque passou 20, 30 anos trabalhando naquela mesma posição, né? As tecnologias associadas que podem gerar algum tipo de estresse, principalmente quando elas falham ou quando nós não somos preparados para utilizá-las. Os serviços que são prestados à empresa, que são importantes, mas que algumas vezes podem causar perturbações e parada no trabalho, e você ter que retomar o trabalho depois, e aí perder algumas análises, enfim, esse tipo de coisa. E a motivação para estar naquele trabalho. É muito importante a gente estar motivado para o nosso ambiente de trabalho, e isso vamos dizer assim, é um diferencial enorme de toda e qualquer empresa, é quando os seus empregados estão motivados. Né? Então, vocês vão ser empresários, vocês vão ser donos dos próprios negócios, e um funcionário motivado é um funcionário que presta mais atenção quando vai fazer as coisas, e por isso pode sofrer menos acidentes, certo? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente quer criar um ambiente ergonomicamente favorável. Tá bom? Todos esses elementos, não somente a ergonomia física. Vamos falar agora para o momento, para um espaço de laboratório, né? Como observar a ergonomia dentro do ambiente de laboratório? O que nós precisamos quando a gente está no ambiente de laboratório? Nós fazemos esforço físico? Sim. Intenso, com certeza. Mas, professora, eu não fico carregando caixa, eu não fico cimentando parede, não fica mesmo. Mas você está lá pipetando o dia todo, você está lá sentado numa posição o dia todo, fazendo soluções, catalogando reagente. Então, a gente tem esforço físico, sim. Não é da mesma forma que você está trabalhando 12 horas no sol, mas é outro tipo de esforço físico que ainda está, é esforço físico, e a gente vai ver isso mais na frente. A gente pode, vez por outra, levantar ou afastar um móvel, ou levar um equipamento de um lado para o outro, mas isso não é muito comum. Exigência de uma postura inadequada, como eu acabei de dizer para vocês, às vezes o banco não tem uma altura ideal, e aí você fica meio corcunda, ou você fica muito esticado, ou você fica, enfim, prejudicado de alguma forma. Um controle rígido de produtividade, vocês, quem já tem emprego já sabe como é isso, que tem uma meta para ser cumprida até o final do dia, essa meta precisa acontecer. Se eu digo para o meu paciente que o exame dele, o resultado sai em 24 horas, em 24 horas ele tem que sair, e é responsabilidade nossa, né? E é um exame que tem que ser feito com cuidado, porque a gente sabe que a vida das pessoas depende disso. Imposição a ritmos excessivos de carga de trabalho, né? A gente sabe que existem pessoas que trabalham 12 horas por dia, 14 horas por dia. E isso chega a ser abusivo, principalmente quando a gente não tem as pausas corretas. Trabalho em turno noturno. O trabalho em turno noturno, ele já é um trabalho que ele gasta mais energia de nós, dos seres humanos, do que outros, né? E quando eu falo turno noturno, não é esse turno que a gente está agora, de 6 da noite até as 22. Não, é de madrugada mesmo. São os plantões, né? Eles são muito desgastantes. Por mais que você já seja acostumado a ser plantonista e tudo, é um trabalho desgastante que causa um envelhecimento precoce. Então, trabalhar à noite já é um ponto de dificuldade. E vocês vão trabalhar à noite. Vocês vão fazer plantão, né? Na profissão de vocês. Já é uma realidade. Uma jornada de trabalho prolongada, que casa aí com
os ritmos excessivos, monotonia e repetitividade, é você fazer aquela atividade várias e várias vezes, repetidas vezes, né, que causa um certo desânimo, e você se sente improdutivo, porque você só faz aquilo como se fosse um robozinho, né, e outras situações que causam estresse, como o próprio assédio, seja assédio sexual ou assédio moral. Então, necessita-se, para estar dentro de um laboratório fazendo um apanhado geral, de mecanismos cognitivos, de atenção, de concentração, de tomada de decisão e esforço estático. Mesmo que seja um esforço parado, em pé ou sentado, é um esforço físico importante, tá bom? Tudo tranquilo aí, pessoal? Por enquanto, vocês estão me ouvindo? Vou aparecer aqui, pronto, beleza. É porque você sabe, né? Eu fico falando aqui sozinha, eu fico pensando que não tem ninguém, mas tudo certo. Um exemplo de trabalho estático é quando vocês estão parados, fazendo alguma atividade sentados. Tem gente que diz, mas trabalhar sentado não cansa. Cansa e muito, né? A gente sabe. Eu creio que a maioria de vocês agora está estudando intensamente em um trabalho estático. Por mais que vocês estejam em casa, por mais que vocês estejam em condições, entre aspas, favoráveis para estudar, é muito difícil, porque você tem que ficar paradinho, num canto, concentrado, escrevendo, horas e horas a fio, lendo, estudando, assistindo videoaula, respondendo. Então, tudo isso cansa, não só psicologicamente, também como fisicamente. Ficar parado o tempo todo cansa. Ficar no microscópio o tempo todo cansa. Fazer 60, 70, 500 placas de meio de cultura por dia cansa demais. Lavar vidraria cansa muito. Então, tudo isso, todo esse trabalho de laboratório que vocês vão ter, vai cansar, mesmo que vocês não estejam escalando uma montanha todo dia, certo? Então, aqui é um exemplo de, na condição A, acho que vocês dá para ver aqui a setinha, né? Na condição A pessoa está trabalhando numa condição ótima, onde ela está sentada e ela consegue ficar sem levantar os ombros, sem fazer nenhum tipo de flexão no braço, porque além da bancada ser da altura ideal para ela, tem essa abertura aqui na bancada, ó, que faz com que ela consiga, de fato, ter uma postura ideal para o trabalho dela. Essa daqui já não está ideal, porque ela está assim, ó. Ao invés de ela estar com os ombros relaxados, sentadinha assim, ela está assim, trabalhando assim. Mesmo que seja um pouquinho, gente, você levantando, isso aqui, você passar 2 horas assim, ou 1 hora, ou até 45 minutos, isso já cansa. Que quando você sai da bancada, você faz assim, ai, meu Deus, graças a Deus, terminou. E assim também, a situação C, ele tá assim, né? E isso aqui também cansa essa parte aqui do braço. Isso é o que vocês vão fazer o dia inteiro, gente. É ficar no microscópio, é analisar uma lâmina, é fazer um meio de cultura, é plaquear alguma coisa, é inocular aqui junto com o Big de Bussen. Vocês vão fazer isso o tempo todo. O trabalho estático, ele exige uma concentração e uma contração dos músculos muito intensa. E aí, vocês podem ficar com dor depois de muito tempo de trabalho. Existe o trabalho estático em pé. E o trabalho estático em pé também cansa, mais ainda do que o trabalho sentado, né? Porque você vai estar com todo o peso do seu corpo apoiado durante o dia em pé, fazendo alguma atividade. E essa bancada, cada um de nós tem uma altura. Se essa bancada for muito em cima, for muito embaixo, isso vai repercutir, né? Temos aqui o primeiro cenário, que é de uma altura ideal. O segundo cenário é de uma altura que já está ficando um pouquinho baixa. E o terceiro cenário, muito baixo. Então, a gente tem um trabalho preciso quando a gente tem uma altura ideal para o nosso corpo. E ele vai perdendo a precisão e vai se tornando mais complicado de acordo com essa bancada. Se essa bancada for ficando muito mais para baixo ou muito para cima, que fica impossível, né? Ficar em pé existe a presença de contrações estáticas para o posicionamento prolongado das articulações dos pés, joelho e quadril. Então, vocês sabem que passar o dia todo em pé fazendo coisas é muito difícil,
Então, vejam que, ergonomicamente, vocês no laboratório, só ficando em pé e só ficando sentado, vocês ainda vão sofrer um pouco, né? Com esse processo físico. Fora a ergonomia psicológica, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Aqui é como ficaria o trabalho sentado ideal. É que a gente tivesse uma postura ideal, que a gente tivesse uma cadeira regulável, né? Uma cadeira tipo mocho, ou uma cadeira mesmo regulável para a gente aumentar e baixar quando a gente precisasse, com rodinhas, né? Mas nem todo trabalho de laboratório pode ter esse tipo de cadeira, né? Nem todo trabalho de laboratório permite que você fique nessas cadeiras de rodinha. A maioria sim, mas outros não. Então, é mais complicado ainda. O que é que ocorre se você não tiver uma boa postura nesse trabalho estático sentado? Flacidez dos músculos da barriga, fica com aquela barriguinha de chope, né? Para quem não tem, vai desenvolver, né? Problemas na coluna, na musculatura das costas, sobrecarga, né? Da coluna. Então, todos esses problemas que vocês já estão, vamos dizer assim, acostumados, porque o trabalho de vocês geralmente é estático. Hoje, quando vocês estão em sala, a gente fica meio sem postura, e isso já é ruim. Então, quais são os problemas que podem ser desenvolvidos a partir desse trabalho estático, né? Dor de cabeça, fadiga visual, quando você passa muito tempo assistindo videoaula, ou passa muito tempo resolvendo problema no Excel, que você fica lá com a cabeça latejando, olho doendo, olho ressecado, coceira no olho. Eu, pelo menos, sinto isso muito direto. Torcicolo, de ficar o tempo todo no computador, ombros tensos e arcados, que é como a gente fica depois de passar 4 horas resolvendo problema no computador, ou no próprio laboratório mesmo. Cãibra, problemas na lombar, dor de cotovelo, que não é dor de cotovelo quando a gente tá ciúme, é com dor de cotovelo mesmo, né? E varizes, quando a gente passa muito tempo sentado, a gente pode ficar com inchaço nas pernas, problema de circulação nas pernas. Por isso que existe aquela ginástica laboral para a gente andar um pouquinho para cima e para baixo quando a gente está muito tempo sentado. Então, trabalhar sentado, o trabalho estático sentado pode atingir diversos órgãos das mais variadas formas. E é importante que a gente tenha consciência, pelo menos, disso e comece a ter mais cuidado. Porque toda vez que a gente fica sobrecarregando uma parte do nosso corpo no ambiente laboratório, a gente está mais suscetível a desenvolver tanto problemas fisiopatológicos, fisiológicos a longo prazo, quanto está sujeito a fazer alguma bobagem e causar algum acidente. Que é só para mostrar para vocês o que seria ideal, né? A gente ter uma visão horizontal da postura, uma postura ereta, ter apoio do punho, apoio do braço, regular o nosso encosto, regular o assento, ter essa regulagem de altura de pés, que fica ver uma máquina de costura antiga, né? Onde a gente pode regular essa posturinha do pé, regular a altura do monitor, né? Do computador, enfim. É um sonho? É um sonho. Nem todos os ambientes de trabalho conferem todo esse conforto para a gente, mas é o ideal que, pelo menos quando a gente for trabalhar em casa, se vocês forem trabalhar em casa, por exemplo, vocês tomem consciência de que é importante tomar essas precauções, certo? Alguns exemplos, né, de esforço físico, além dos posturais, são as lesões por esforço repetitivo ou distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, que podem atacar aí, as juntas, o pulso, os ombros, o tornozelo, né? Atingir dedos, mãos, antebraço, braço, pescoço também, e podem causar inflamações por a gente estar repetitivamente fazendo a mesma coisa. Isso aí ficou muito famoso há uns anos atrás, LER, estou com LER. A boca do povo é, estou com LER. Já estou digitando tanto que eu estou com LER. Mas é verdade. Se você passar o dia todo pipetando, que é o que vocês vão fazer muitas vezes, passa o dia todo pipetando lá tenso, a pipeta vocês viram que às vezes ela é meio dura, meio chata, dependendo do tipo da pipeta. Então, imagina vocês fazendo 100 vezes por dia, 150 vezes por dia, 500 vezes por dia. O braço fica dolorido que não aguenta. A mão, então, nem se fala.
Então, isso pode se desenvolver para uma lesão séria, certo? Vamos falar sobre outra forma de assédio, que não só o esforço, forma de assédio não, outra forma de risco ergonômico, que não só o esforço físico, mas também o psicológico, certo? Hoje a gente vai falar sobre assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho. Muita gente acha que isso não é de importância, mas eu acredito que hoje, na situação em que a gente está, com as leis trabalhistas que a gente tem vigentes, isso tem que ficar cada vez mais vigilante para nós, certo? Por que assédio é considerado uma situação de risco? Porque quando você é assediado, seja de que forma, você não faz seu trabalho que preste. A verdade é essa. Quem é que vai conseguir laudar alguma coisa, dar um resultado de um exame para o paciente se você não consegue se concentrar porque você sabe que tem uma pessoa atrás de você lhe assediando? É complicado, não é mesmo? Então, nessa perspectiva, a gente tem que entender que o assédio é uma forma de risco ergonômico, seja ele moral ou sexual. Vamos falar sobre assédio moral, inicialmente. O que é o assédio moral? São situações humilhantes, constrangedoras, repetitivas e prolongadas que acontecem no ambiente de trabalho, principalmente em situações em que há diferenças de hierarquia. Geralmente, da pessoa que está num cargo acima para a pessoa que está num cargo subordinado a ele, né? Geralmente isso acontece nesse movimento, mas pode acontecer no movimento contrário, com chantagens, enfim, difamações. O problema desse assédio é que ele faz com que haja uma diminuição da capacidade de trabalho, uma imprecisão desse trabalho e pode forçar a pessoa a desistir do emprego porque ela não aguenta mais ser tratada daquela forma, né? Isso é muito triste. Esse tipo de assédio, onde você se sente humilhado, onde você se sente perseguido, onde você sente que nada que você faz é o suficiente, que ninguém lhe apoia na empresa, que as pessoas elas não valorizam o trabalho que você faz, que elas exigem muito e dão pouquíssimo retorno. Então, é bem triste essa situação de assédio e é incapacitante, certo, pessoal? Temos também o assédio sexual, que é muito complicado, principalmente para as mulheres, que geralmente são julgadas no momento que vão falar sobre esse assédio com alguém da empresa, porque parece sempre que se você sofreu um assédio, você é que é culpado daquela pessoa ter lhe assediado. Você deu o cabimento, você usou uma roupa que não era para ter usado, você falou algo que não era para ter falado, por isso você mereceu ser assediado. E não estou dizendo aqui que não exista outras formas de assédio, da mulher para o homem ou homem-homem, mas existe sim, de fato, uma incidência maior de assédio onde os homens são assediadores e as mulheres são assediadas. E quais são as situações, pessoal, de assédio? Assédio sexual, né? Promessas de tratamento diferenciado com insinuações explícitas ou veladas. Ah, vamos lá na minha sala para a gente discutir aquele seu aumento. Quem sabe se você fizer isso para mim, a gente pensa melhor. Então, vamos ali fazer isso ou aquilo, né? Dando insinuações explícitas ou veladas de que se você fizer algo de cunho sexual, a pessoa vai lhe tratar melhor, ou vai lhe dar um emprego melhor, ou vai, enfim, lhe dar mais dinheiro. Contato físico não desejado e convites impertinentes. O que é o contato físico não desejado? Não é só a pessoa passar e pegar na bunda da outra. Você pegar no cabelo, fazer massagem, pegar na mão, enfim, fazer coisas que são invasivas. No ambiente de trabalho, você pode ter amizades, você pode, enfim, ter relações físicas com as pessoas, abraçar, beijar, desde que isso seja consensual. As duas pessoas estão querendo. Mas se uma pessoa está visivelmente incomodada e você continua naquele contato físico, isso é assédio, né? Convites impertinentes, vamos sair, vamos ficar, vamos não sei o quê. Enfim,
chantagem para permanência de emprego, conversas indesejáveis sobre sexo, enfim, gente, uma série de situações extremamente desnecessárias que não deveriam acontecer no ambiente de trabalho, mas que acontecem não só das pessoas que trabalham, mas do próprio ambiente de trabalho em si, né? Que é muito triste. Então, quais são as consequências de sofrer assédio, seja sexual, seja moral? Principalmente distúrbios psicológicos que podem levar a doenças psicossomáticas, que levam a distúrbios fisiológicos, como cansaço físico, só que não é um cansaço porque você se esforçou muito, é um cansaço que vem daquela carga emocional que você passou durante o dia. Tem gente que sente até febre. Se eu ficar muito cansada psicologicamente, eu fico logo febril, né? Tem gente que é assim. Dores musculares, aumento da pressão arterial, porque você fica tenso, você não sabe o que é que você vai passar quando chegar lá no trabalho, né? Alteração do sono, geralmente as pessoas têm insônia ou dormem demais da conta, né? Existem alguns trabalhos que mostram que por trás do diabetes pode haver um cunho psicológico, né? Não que a pessoa vá apenas psicologicamente desenvolver diabetes, mas existem fatores de predisposição que, junto com esses distúrbios psicológicos, podem levar ao diabetes, né? Doenças nervosas, taquicardia, doenças do aparelho digestivo, como gastrite e úlcera. Teve um tempo que eu estava trabalhando, que eu só sentia isso. Quando eu ouvia alguém falando de um problema, dava logo uma dor na boca do estômago, porque eu nunca tive isso, né? Então, é importante que a gente perceba esses sinais de que está sobrecarregado, para mudar a nossa rotina de trabalho, para pedir ajuda, para que a gente não fique doente, de fato, né? Psicológica e fisiologicamente. Tensão, ansiedade e problemas de coluna. Então, o assédio pode gerar uma série de distúrbios fisiológicos importantes e incapacitantes. Então, a gente tem que ver que psicologicamente nós precisamos estar bem no nosso ambiente de trabalho, para que a gente não adoeça fisiologicamente e tenha que parar de trabalhar, que é muito triste quando isso acontece. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? E como é que a gente previne esses casos mais extremos, né? Quando a pessoa já está com a pressão lá em cima, quando a pessoa não consegue trabalhar, quando a pessoa já está com depressão, com transtorno de ansiedade, com síndrome do pânico, ou mesmo com alguma lesão de coluna, enfim, desgastado física e emocionalmente. Precisa ter melhorias no processo de trabalho, solicitar isso ao RH, melhoria de condições do local de trabalho também, modernização de máquinas e equipamentos, porque às vezes a gente faz algumas atividades sendo que já existe uma máquina que faça aquilo. Por exemplo, um contador de colônias, se vocês forem fazer algum ensaio de concentração mínima inibitória em microbiologia. Existe um equipamento de contador de colônias que ajuda muito a fazer essa contagem. Só que, para um laboratório que não tem, você tem que fazer a contagem manualmente. E essa contagem cansa muito. Eu já fiz muito isso na minha vida. Se eu tivesse um contador de colônias, a minha vida seria muito mais fácil, mas não tem. Então, talvez esse estresse de passar o dia inteiro fazendo o ensaio da mesma forma pudesse ser minimizado se comprasse um contador de colônia para o laboratório. Então, essa é a modernização. É você poupar o seu funcionário e comprar uma máquina para que o trabalho daquele funcionário seja um pouco mais tranquilo, mas nem sempre as pessoas estão dispostas a fazer isso. Até não podem fazer isso. Enfim, é uma linha tênue entre o trabalho que a gente tem que executar e as condições de trabalho que a gente tem, né? A melhoria no relacionamento entre as pessoas, e isso cabe aos chefes de setores fazer com que haja um bom relacionamento entre as pessoas daquele setor, né? Que é muito importante. Vocês sabem que trabalhar num ambiente em que as pessoas se respeitam é muito diferente do que a gente trabalhar num ambiente em que as pessoas, enfim, sabotam umas às outras. Alteração do ritmo de trabalho, caso haja necessidade, né? Utilização de ferramentas adequadas, utilização de postura adequada, enfim. Todos esses fatores que evitam acidentes e evitam situações de tensão física e de tensão psicológica e organizacional dentro do ambiente de trabalho, certo?
Aqui é só um exemplozinho de ginástica laboral, para vocês fazerem de vez em quando na vida de vocês. É uma combinação de atividade física orientada, praticada durante o horário de expediente. Eu acho que vocês já viram algumas ações do pessoal da educação física fazendo ginásticas laborais e tal, alongando. Então, é importante fazer isso de vez em quando, para que vocês, enfim, estiquem um pouquinho aí os ossos, para não ficar com tensão nos músculos e desenvolver um alerta ou uma dor. Bom, essa foi a parte de riscos ergonômicos. Eu quero saber agora se vocês têm alguma dúvida e se vocês querem falar sobre algum caso de assédio moral ou assédio sexual que tenha acontecido com vocês. Eu estou vendo aqui que Wander fez uma listagem de coisas que já aconteceram com ele, né? Então, pode abrir os microfones e fazer os relatos que eu quero ouvir. E aí, Roberto? Ele botou errado. Você tem que aparecer. Wander tá mais lascado que sei lá o quê. Eu também tenho uma gastritezinha pesada, não sou você não, mas... Vocês escolheram o melhor curso para desenvolver gastrite, viu? Porque pense num curso arrochadinho de vocês. Eu nunca vi. Não, gente, mas assim, eu queria que a gente abrisse discussão não para, enfim, porque gastrite, tensão, síndrome do pânico, ansiedade, depressão, eu sei que, enfim, todo mundo tem, tá tudo certo. Mas se vocês já ouviram falar ou se já presenciaram alguma situação de assédio. Assédio. Assédio no ambiente de trabalho, assédio moral e assédio sexual também. Que é muito comum. Eu, pelo menos, eu ainda não quero passar, não, né? E nem ver. Não com você, não necessariamente, não, né? Com outras pessoas também, óbvio. Não vi, não cheguei a ver ainda. E pretendo não ver. Thaís. Eu acho que assédio moral eu já vi. Já tive de presenciar. A pessoa querer, tipo, humilhar a outra, assim, por ter uma hierarquia maior que ela naquele local, ou por ser o patrão, ou por ter alguma... Acho que eu já presenciei. E Wander? Sim, já presenciei também. Né? A área que eu trabalho é muito comum. Os mais diversos tipos de assédio, né? Moral, sexual, enfim. A gente presencia isso, infelizmente, quase diariamente, né? Com os colegas de trabalho. E agora, nesse momento de crise, a gente está presenciando o assédio moral de uma forma descabida, né? Pressão para produzir mais, com menos recurso de trabalho, menos qualidade de serviço e, enfim, né? Todas as empresas estão assim. Pior que é. E você acha que isso influencia, de alguma forma, nos riscos de acontecer algum tipo de acidente? Sim, positivamente. Né? As pessoas ficam mais atentas a querer produzir um pouco mais para a empresa, para se justificar no seu posto de trabalho e não correr o risco de ser reduzido, né, daquele cargo, ou ter salário reduzido, que está sendo frequente também, e acabam ficando desatentos aos demais riscos que existem inerentes às suas atividades. Né? Principalmente na área que eu trabalho, que é uma área de risco 3, né? A gente trabalha com armazenamento de petróleo, estocagem de gás e compressão, enfim. Qualquer desatenção pode ser fatal, né? Infelizmente. E a gente tem visto recentemente os índices de incidentes subirem, né? E aquela pirâmide invertida, que eu esqueci o nome da pessoa, leva a um próximo acidente e possivelmente um acidente fatal, né? A cada 1 milhão de acidentes, X acidentes, que podem levar a um acidente fatal. E aí a gente não está distante disso, não, infelizmente. Aí você acha que esses momentos que você tem presenciado de assédio moral fazem com que as coisas
fiquem mais fáceis de acontecer. Claro, claramente, né? Tipo, o supervisor da empresa chega, cobra uma demanda X, em um tempo que não condiz com a realidade, não é coerente, e a gente fica focado naquilo ali, né, em ter que atender o tempo todo e esquece dos demais riscos que existem naquele ambiente, né? Inúmeros riscos, né? Você citou riscos aí que, entre aspas, são subjetivos e às vezes a gente até passa batido por eles, mas existem os outros, né, como lesões, choque elétrico, queimaduras, por produtos químicos ou até mesmo explosões, e a gente está diretamente exposto a isso, infelizmente. E só se toca, entre aspas, depois que acontece o acidente, né? Isso. Mas aí também a empresa está assim, né? O setor do petróleo está bem assim. Você se machucou, não tem mais condição de trabalho, tchau, você é demitido, vou colocar outro no seu canto. Não considera mais a pessoa, né? Considera o funcionário como um número produtivo. Quando ele deixa de ser produtivo, é substituído. É muito triste. Mas é a realidade da nossa humanidade. Não é uma coisa que só tem no Brasil, que só tem em Mossoró. O mundo é assim, né? Infelizmente, nós moramos num planeta que é assim. Para mundo que eu quero descer, né? Mas, enfim. Alguém quer dizer mais alguma coisa, pessoal? Podemos ir para o outro. Eu queria um relato de assédio sexual, assim, porque toda sala tem um babado desse. Felipe, Não, tenho certeza professora? que tem, porque ele acho que já citou lá na sala sobre a Alfessa. Como assim, Felipe? Cadê Felipe? Ele tá sem o microfone, eu acho. Mutado. Diz, Roberto. Não, é como eu disse, até agora eu não presenciei nenhum, não, nem sexual e nem moral. E assim, né, também não pretendo presenciar nem comigo e nem com os demais. Eu nunca presenciei assédio no ambiente de trabalho sexual, mas eu já vi, eu acho que conta como assédio sexual, sim, que é uma pessoa pegando nas outras, sabe? Pegando no cabelo, alisando, e você nota que a outra pessoa está visivelmente desconfortável, e você fica meio assim, tentando chamar a pessoa, e a pessoa não vê, e você fica, Senhor Jesus Pai, me ajuda a ajudar essa pessoa. Então, eu já vi isso acontecer, e a menina reclamou, né? Ela disse, olha, eu não gosto que você fique mexendo no meu cabelo. Se você quiser mexer no cabelo, vá mexer no cabelo da sua mulher, no meu não. Aí parou, né? Assim, para esse tipo de assediador, que geralmente as pessoas que assediam são bastante covardes, né? Por isso que elas assediam. Elas não têm coragem de chegar para você e dizer assim, você quer sair comigo? Não, elas ficam naquela nojenteza. Então, para esse tipo de assediador, acontece. E o ambiente de faculdade é um ambiente propício para todo tipo de assédio que possa acontecer, do professor para o aluno, do aluno para o professor, entre professores, entre alunos. É podre, é um ambiente extremamente tóxico. Fazer o quê, né? Pessoas. Mas é muito comum ter assédio no ambiente universitário. E é muito triste, porque geralmente as pessoas que sofrem assédio, elas são tratadas como deixa isso pra lá, isso não é nada não. É claro que ele não ia fazer nada com você. Ele estava só brincando, né? Enfim. Às vezes porque a pessoa nem entende que aquilo ali é um assédio, né? Exato. Falo isso também com relação aos outros tipos de assédio sem ser o sexual, né? Muita gente não entende que há distinções de assédio e que aquilo pode ser também um assédio. Que é o caso desse assédio que você relata no ambiente de trabalho, né? Que muita gente acha que o patrão tem que tratar daquela forma mesmo. E para você ter um emprego é daquele jeito. E não é. A pessoa não pode desrespeitar. A pessoa não pode tratar com menos humanidade do que ela trataria outras pessoas de ambiente. Não é assim. Então, tem gente que, de fato, não sabe nem distinguir o que é um assédio moral e um assédio sexual. Realmente, de fato.
E é importante que vocês tenham essa aula por isso, porque tem gente que está sofrendo assédio aí e nem sabe. Mas, enfim, acho que ficou clara essa primeira parte da aula. Agora a gente vai falar sobre riscos de acidentes. Como nós temos aqui um perito em risco de acidente, aqui ele, Wander, qualquer coisa, você pergunta a ele, tá certo, pessoal? Não pergunta a mim, não. E aí a gente vai, porque vai ter esses riscos que você falou, sabe, Wander? De choque, de não sei o que mais lá. Aí quase as vivências que você quiser trazer, você pode trazer, porque eu tenho certeza que você tem vivências sobre isso. De acidente que aconteceu, não sei o que aconteceu. Com certeza. Você vai ver. Aconteceu lá em Pato Branco, né? A gente sempre tem algo bom para falar. Exatamente. Pois vamos lá. Estão vendo direitinho? Sim. Tá ao vivo, hein, Roberto? Tô bom. Bota o microfone aí para não passar pra gente. É o Covid, é? Deu me livre. É só uma influenzazinha, né? É só um H1N1zinha, né? Deus o livre. Deu me livre. Pois vamos lá. Riscos acidentais. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar em CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? A CIPA é ela quem cuida da gente em termos de riscos ergonômicos, em riscos laborais, né, do ambiente de trabalho. E os riscos acidentais estão basicamente associados a isso, né? Riscos acidentais englobam, né, qualquer fator que coloque o trabalhador em situação de vulnerabilidade. São muito diversificados e eu tenho uma leve impressão de que esses riscos acidentais é tudo que não se encaixou nos outros tipos de risco. Se vocês derem uma olhada, eles são uma miscelânea de riscos que tem uma linha de tipo causa acidente, mas se vocês pararem para pensar, todos os outros riscos que a gente estudou também estão relacionados a riscos de acidente, né? Mas, enfim, vocês vão ver os riscos. A CIPA tem como objetivo desenvolver atividades para tentar prevenir o acontecimento desses acidentes, né? Promover uma qualidade de vida para essas pessoas que estão trabalhando, né? Quais são os riscos acidentais? Veja só como eles são diversos. Riscos acidentais estão relacionados ao arranjo físico inadequado do ambiente, que parece muito com o risco ergonômico, piso pouco resistente ou irregular, material ou matéria-prima fora de especificação, máquina e equipamentos sem proteção ou sem sinalização de proteção, ferramentas impróprias para o trabalho ou defeituosas, por exemplo, você trabalhar com uma vidraria quebrada. Ai, mas está só beiçada aqui, está só lascado o beiço da vidraria. Sim, mas está inadequada. A qualquer momento ela pode quebrar e lhe machucar, né? Iluminação excessiva ou iluminação insuficiente, que já cai também um pouquinho com o risco ergonômico, né, de você ter, vamos dizer assim, incômodo de ter muita iluminação ou pouca iluminação. Instalações elétricas defeituosas, probabilidade de incêndio ou de explosão, armazenamento inadequado de produtos, trabalho com animais peçonhentos, que já cai um pouquinho lá em risco biológico, e outras situações de risco que podem contribuir para a ocorrência de acidentes. Então, veja que riscos acidentais, eles são diversos, e eles geralmente estão interligados com outros grupos de risco. Vejam que vem falando tudo muito sobre ferramentas, sobre máquina, explosão e tal. Aí cai aqui o quê? Animais peçonhentos. Por quê? Porque esses animais, eles podem picar, eles podem morder, eles podem contaminar, enfim, podem fazer coisas no momento em que você está manuseando um escorpião, uma tarântula ou uma aranha venenosa aí qualquer, uma serpente, que ela pode lhe morder, lhe picar e você sofrer um acidente, certo? Existe uma distinção entre o trabalho com animais peçonhentos e o trabalho com substâncias biológicas produzidas por esses animais peçonhentos. Trabalhar com animais peçonhentos é de risco acidental. Trabalhar com eles, mexer na cobra, no escorpião, enfim, no bicho que solta peçonha, abelha venenosa.
Você trabalhar com a biomolécula, com o veneno já purificado, que outra pessoa coletou e trouxe para você só a biomolécula, trouxe para você só o veneno, só a toxina, isso é de risco biológico. Por isso que eu digo que há uma linha tênue nesses riscos acidentais, tá certo? Não esqueçam desse negócio de animais peçonhentos, porque isso é a cara da prova de Louise. É a cara dela, é botar uma palhaçada dessa. Vamos lá. Vamos com a eletricidade. Vamos iniciar com a eletricidade, que são aqueles que mais se destacam, né? Eu selecionei aqui os riscos que mais se destacam dos demais, para não ficar conflituoso na mente de vocês. Choque elétrico é aquele estímulo rápido e acidental do sistema nervoso causado pela passagem de uma corrente elétrica. Quem nunca colocou uma chave dentro da tomada, assim, da parede, assim? Eu já coloquei muito quando era criança, meu irmão também. Isso é potencializado quando a gente está com pés e mãos molhados, né? Porque aumenta a intensidade dessa corrente elétrica, a condução elétrica ocorre de forma mais intensa e tem efeitos mais graves. Mas choque elétrico são muito, muito, muito importantes. E essas correntes elétricas são perigosas porque elas atravessam todo o corpo, principalmente podem causar parada cardíaca, certo? Queimadura também pode parada cardiorrespiratória, mas são muito importantes quando consegue, né, ultrapassar todo o corpo. São choques elétricos potentes, principalmente para quem trabalha em empresas de energia, para quem trabalha com grandes máquinas que precisam de um abastecimento elétrico importante. Então, isso é realmente perigoso, né? Se a gente sofrer um choque muito forte, a gente pode ter parada cardiorrespiratória, como eu falei para vocês, além de danificar os tecidos, sofrer queimaduras muito graves, provocar coágulos, entupimento da nossa circulação sanguínea, perda de consciência, morte, né? Então, um choque elétrico literalmente pode matar. Então, aqui a gente está falando sobre os miliamperes, né, do efeito do choque elétrico em miliampere. Então, pode ser desde um choquezinho que causa aquele tremor, aquele formigamento, aquela sensação ruim do choque, até o risco do coração parar de bater, até você sofrer queimaduras graves, depende do tipo de máquina, do tipo da fonte de eletricidade. E aí eu vou perguntar a Wander o que é que ele tem para dizer sobre nós em relação a isso. E aí, Wander, você já presenciou um babado desse? Já ouviu falar? Já, na área a gente tem equipes que trabalham com situações potenciais de energia de extra baixa tensão, né? E aí, no caso de uma descarga elétrica, a gente estaria caracterizando como nível 1, 2, no máximo aí o nível 20, né? Que a gente trabalha até 12, 24 volts de forma contínua, não alternada. O risco é um pouco menor, mas existe o risco, né? E também trabalhamos com linha viva, que vai aí de 220, que é a energia padrão de nossas residências, até 63 kVA, né? 63 mil volts. Então, essas equipes, elas trabalham com a linha o tempo todo energizada. E, infelizmente, a gente tem relatos de mortes, né? Por descarga de choque elétrico, de diversos potenciais. Desde o 220 ao 440, que é padrão Petrobras, ao 13.800 e 63.000 kVA. Infelizmente, e aí quanto mais alta a voltagem, pior o dano, né? No último caso aí, o de 63 mil, o corpo ele fica carbonizado, impossível de reconhecimento, né? Sabe-se que é a pessoa porque o eletricista nunca trabalha só, sempre trabalha com duas ou mais pessoas ao seu lado, principalmente linha viva. E aí, no ato do acidente, às vezes, por ficar totalmente carbonizado e irreconhecível, né, o corpo, a pessoa quem vai dizer, o parceiro dele, ó, aqui é fulano de tal, que estava trabalhando e infelizmente faleceu, né? E existem também os incidentes sem lesões, sem mortalidade, e aí às vezes a pessoa toma aquele choque, né, dá uma contração rápida, uma lapada no peito, mas passa, né, e fica só os custos e a lição para depois. Mas em um ambiente de laboratório, você enxerga muito perigo? O que é que você vê?
No laboratório, o maquinário que eu já presenciei na Facenda, pelo menos até agora, eles são com essa tensão no máximo trifásica, né, 380, mas nunca presenciei o risco. Eu trabalho mais numa parte industrial, um pouco mais fora do laboratório. Mas acredito que existe, sim, o risco no ato da manutenção dos equipamentos, da calibração deles, que, se eu não me engano, a gente também trabalha com calibração diária, né, dos equipamentos. E em alguns deles é preciso dar aquele famoso reset forçado, né? Tirar da tomada, colocar na tomada. E se a pessoa não tiver cuidado, não tiver bem isolado, não tiver com as mãos e os pés enxutos, pode ocorrer esse risco. Outra coisa A própria biologia molecular, né, que vocês fizeram o ensaio lá, é corrente com água ao mesmo tempo. Água não, solução aquosa, né? No caso daquela experiência, eu tive o cuidado de trabalhar com a corrente contínua, né, para minimizar o risco exposto, e estava com o multímetro acompanhando o tempo todo, ver se havia fuga de corrente, alguma coisa do tipo. Né? Outro risco que eu vejo no laboratório, de algumas estruturas precárias, na verdade, que eu já vi em outras situações, é a proximidade das pias, dos chuveiros, né, lá, dos chuveiros para limpeza de produto químico, lava-óleos, estarem bem próximos a instalações elétricas. E isso é um fator de risco de alto potencial. Sim, realmente. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente, mas muito boas as colocações. Então, como é que a gente evita esses acidentes com eletricidade? Evidenciando a voltagem da rede local de eletricidade é muito importante, até para a gente fazer alguns, enfim, a utilização de alguns equipamentos, né? Cada aparelho trazer a sua voltagem visível, para que a gente saiba e não queime o equipamento. Número de tomadas adequados, utilizar fio terra quando houver a utilização desses equipamentos e não deixar fios desencapados. Olha essa foto aqui, vamos me perguntando, mas por que é um risco não tolerável você botar um monte de fio desencapado perto d'água? Porque isso aqui é um acidente na certa, né? E o negócio tá ligado, a luzinha aqui tá ligada, tem umas coisas aqui, ó, tem fio misturado com cano, misturado com água, né? Então, é um problema. Vamos para incêndio, né? Que é outro risco muito específico do risco de acidente. O que é um incêndio? É um fogo em grandes proporções. Fogo para todo lado. Destrói tudo aquilo que não estava destinado a ser destruído, né, a ser queimado, e implica na ocorrência desse fogo que é difícil de a gente contornar. Não é uma fogueirinha que você acende no São João. É um fogo incontrolável que toma de conta de várias partes de um cômodo ou de uma casa, né, de um imóvel, enfim. Oferece risco para os seres vivos, para o patrimônio histórico, físico do ambiente e para qualquer tipo de estrutura que esse incêndio atinja. Opa! Já estava com o cursor aqui e voltou. Quais são as causas comuns de incêndio, né? De acidentes com incêndio? Circuito elétrico sobrecarregado, né? Que o problema da eletricidade não está apenas no choque que você pode sofrer, mas no pipoco que pode dar e nos problemas de incêndio pelo circuito elétrico sobrecarregado, né? Instalação mal feita ou falta de manutenção da rede elétrica, vários aparelhos ligados com um adaptador do tipo T, né, que não pode ter de forma alguma. Vocês sabem que na casa de vocês com certeza tem aquele T que está com um T, com outro T, e aí você coloca 5, 6 coisas ligadas ao mesmo tempo. É celular, é computador, é a airfryer, é churrasqueira elétrica, e a live do Safadão, e tudo. Doido para pipocar nessa quarentena, né? Encanamentos de gás com defeito, mangueiras de gás, né, escapando gás que pode acontecer incêndio. Vocês já viram que tem aqueles incêndios que acontecem em prédios, né, que são abastecidos, o gás é abastecido no prédio inteiro, né, e sofrem acidentes gravíssimos quando há escapamento desse gás. Equipamentos que permanecem ligados sem necessidade, sem supervisão, como equipamentos silenciosos. Exemplo, a estufa de secagem que você deixa ligada aí o tempo inteiro.
E aí isso sobrecarrega, porque você esquece que a bicha vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, quando você viu, sofreu um acidente. Equipamentos que não foi concebido para o trabalho de laboratório, como geladeiras comuns para o armazenamento de substâncias. O que acontece? Quando a gente tem aquelas geladeiras no laboratório, elas têm que ser geladeiras específicas para o trabalho, para o armazenamento em ambiente laboratorial. Se não for, é muito arriscado sofrer um acidente. Por quê? Porque há o escapamento, de qualquer forma, de gases voláteis, tóxicos, inflamáveis, comburentes. E isso pode ser importante para, enfim, o acontecimento de uma nuvem gasosa, tóxica, que pode causar um incêndio, né? E isso já aconteceu já em alguns laboratórios de química. Chamas vivas, bico de Bunsen, por exemplo, que é muito arriscado para quem está, enfim, submetido a isso o tempo todo. Isso tem a correlação com o risco físico, lembra? Que a gente falou sobre o bico de Bunsen lá. Armazenamento de produtos químicos sem a separação dos produtos incompatíveis. A gente organiza como os reagentes por ordem alfabética? Não, por ordem de incompatibilidade, né? Para que a gente não coloque os inflamáveis junto com os inflamáveis, o inflamável junto com o comburente, causa uma explosão. Aparelhos que produzem faíscas em locais próximos às substâncias ou vapores inflamáveis, né? Bota um cilindro de gás e um bico de Bunsen aqui de lado, já não vai dar certo, né? Vai dar pipoco. Ventilação insuficiente, principalmente para dissipar esses gases tóxicos. E desconhecimento e falta de cuidado em lidar com substâncias inflamáveis. Então, veja que os incêndios estão muito relacionados a dois fatores principais, a eletricidade e a produtos químicos voláteis. Ou seja, tudo que um laboratório precisa para funcionar. Produtos químicos e eletricidade. Então, para acontecer no incêndio dentro do laboratório é bem fácil. Vamos entender algumas classes dos incêndios. Incêndio de classe A. É um incêndio de materiais sólidos, cuja queima ocorre em superfície e em profundidade, deixando resíduos. Geralmente estão relacionados com materiais como madeira, papel, tecido, borracha. E para esse tipo de incêndio é recomendado o uso de extintor contendo água e espuma, certo? Quando a gente vai ver esse tipo de incêndio num extintor, né, para sinalização do tipo de extintor, a gente tem esse pictograma aqui, ó. E a de classe A é sempre sinalizado na cor verde com um triângulozinho com A dentro. Certo? Classe B, incêndio em líquidos e gases, cuja queima não deixa resíduos e ocorre apenas na superfície, como a gasolina, o álcool, o gás liquefeito de petróleo, que é o GLP, né, e outros tipos de combustíveis, por exemplo. Geralmente são líquidos inflamáveis, como o álcool, né, álcool 70 que a gente utiliza. Para essa classe é recomendado o uso de extintores contendo espuma, CO2 e pó químico, certo? Aí joga aqui e dá uma neutralizada. Então, ali a gente estava falando de classe A, de materiais sólidos, de borracha, de pano. Em classe B, que tem esse pictograma vermelhinho aqui, a gente está falando de líquidos, inflamáveis, gases, combustíveis, enfim, tinta, solvente. Classe C, estão relacionados com materiais condutores, que potencialmente conduzem corrente elétrica e podem estar associados a algum incêndio elétrico, equipamento com incêndio relacionado a equipamento elétrico, né? Então, em classe C, a gente tem esse pictograma azulzinho, essa bolinha C aqui, né? O agente extintor não pode ser um condutor, porque pode eletrocutar o operador, portanto, a gente não pode utilizar um extintor de espuma, por exemplo, na base de água, porque pode ser o condutor e pode matar a pessoa que já está tentando lidar com o acidente, né? Então, deve ser um extintor contendo CO2 e pó químico, tá certo?
Cuidado para não explodir as coisas dentro de casa nessa quarentena. Classe D é um pouco mais raro, mas pode acontecer no laboratório de vocês. Envolve metais pirofosfóricos, como potássio, alumínio, zinco, titânio. Todos eles podem tocar fogo, né? E eles requerem extintores especiais. Então, se o laboratório de vocês utilizar esses elementos, armazenar, vocês têm que ter esse extintor de classe D, que ele neutraliza o incêndio com metais combustíveis, que estão relacionados aqui a esse pictograma amarelo e essa estrelinha aqui com um D no meio. Existe outra classe de incêndio que é o incêndio K, que é em cinza, que é para incêndios domésticos causados por óleos e gorduras, certo? Aqui a gente tem também uma tabelinha com tipos de extintores apropriados para cada caso. Professora, você vai cobrar essa arruma de coisa? Gente, eu só preciso que vocês entendam algumas compatibilidades e incompatibilidades, certo? Se eu estiver falando de um acidente com equipamento elétrico, é importante que vocês saibam que um extintor de água e de espuma não é apropriado. Por quê? Vai conduzir aquela corrente elétrica, entendeu? Então, eu quero só que vocês entendam mais ou menos os tipos, não precisa decorar toda essa tabela, mas é importante você entender essa tabela, é importante você entender que por que existem essas classes, por que existem as classes de incêndios, porque isso vai ser importante, porque o laboratório de vocês, onde vocês vão trabalhar, pode sofrer algum tipo de incêndio. Inclusive, quando eu estava na graduação, teve um laboratório lá que pegou fogo, a professora só saiu correndo, porque ela não sabia o que fazer. Pode acontecer, não é mesmo? Semestre passado, houve uma sobrecarga de um computador numa sala lá em cima, e na minha sala eu estava dando exatamente essa aula, e aí o pessoal pensou que era uma processual que eu tinha organizado. Eu digo, não, gente, não tem nada a ver. Então começou a queimar, enfim, cheio de queimado. Lá vai eu chamar o eletricista para ver o que era. Ele diz, não foi nada não, foi sobrecarga. Mas enfim, para vocês saberem que isso é muito comum de acontecer. Então vocês têm que ter uma mínima noção disso aqui. Quais são as medidas preventivas, né, para a gente fechar esta aula? Os equipamentos de combate a incêndio devem ser colocados em pontos estratégicos, como nos corredores, dentro de laboratórios, né, contendo que esses laboratórios tenham material inflamável, equipamentos que gerem calor. Geralmente, nos nossos laboratórios a gente tem, e próximo a eles também, nos corredores das salas, né, são escolhidos de acordo com o incêndio mais provável daquela proximidade. Deve ser solicitado ao Corpo de Bombeiros uma visita para o local, para ver se está tudo ok, se tem quantidade de extintor suficiente, se o extintor está adequado para o tipo provável de incêndio, né? Os funcionários que trabalham no laboratório, eles têm que ser treinados quanto às medidas de prevenção a incêndio, como utilizar um extintor, o que fazer quando acontecer um incêndio. Equipamentos de combate a incêndio, sinalização e iluminação devem ser mantidos em boas condições, né? Devem ser trocados com periodicidade. Os extintores recarregados. O laboratório tem que possuir saídas de emergência e que as saídas de emergência estejam livres para passagem. Não pode ter uma saída de emergência e um armário na frente. Não pode acontecer isso. E alerta contra incêndio, instruções, plano de contingência, tudo isso tem que ser feito para que a gente não sofra, né, e não morra se acontecer um incêndio na nossa empresa. Diga aí. A respeito aí das saídas de emergência, né, a gente precisa melhorar as saídas de emergência lá da Facen, da instituição lá. Algumas das saídas de emergência, obviamente, que é pior. Não é nenhum armário, embaixo, o cadeado é mais difícil de quebrar. Mas aí existe esse tipo de... um cadeado e uma corrente ainda mais. E para completar, o lado de fora não é sinalizado, né? Como saída de emergência, e o pessoal acaba estacionando. Então, por mais que a gente rompa o cadeado, não tem como abrir os portões, porque vai ter um carro atrás. É sim. Eu já tinha percebido isso e toda vez que eu dou essa aula, todas as vezes, quando chega nessa parte
da disciplina, onde vocês veem todos os riscos, vocês ficam assim, tudo pensando assim, mas peraí. Lá na frente. Então, sempre tem essas mesmas devolutivas, professora, saída de emergência, professora isso, professora aquilo. E é de fato, são coisas que eu sempre levo para as reuniões de coordenação, para ser repensado, porque precisa ter um plano de contingência, né? Para, se acontecer algo do tipo, a gente saber como agir. É importante. Porque se ali em cima pega fogo, a saída do pessoal lá da sala lá de cima é aquele portão enorme que tem ali. Assim, no caso do corredor, né? Forma aí, Mas umas caminhadas. Mas se tá trancado, vai sair por onde? Pela janela, né? Ah, mas não vai acontecer nada desse não, gente. Peraí. Eu pulo logo ali, eu tenho um bebedouro ali, tem aquela janelinha ali, eu pulo logo ali. Sai lá. Ora, você, compacto, aerodinâmico, né? Você dá só uma carreira e eu vou ali, tá tudo certo. Outra coisa importante era sinalizar as pessoas que têm treinamento, né, para isso. Na indústria do petróleo, a gente sinaliza com o emblema de brigadista, né? O pessoal que é capacitado a trabalhar, atuar ali nos princípios de incêndio, né? Até mesmo no incêndio de grande proporção. E era bom fazer isso lá. Eu já vi que houve uma evolução grande, né? Na instalação do sistema de combate a incêndio no último ano. Os extintores, né? Sempre estarem em dias. Eu, por ter essa boa prática no meu dia a dia, eu sempre passo conferindo também as coisas. Ver se está válido, se está ok, se está apto a uso. Mas era bom e importante sinalizar um fardamento, já que o pessoal que trabalha lá trabalha fardado, né? Um emblema, alguma coisa, e que os alunos também tivessem pelo menos um treinamento ao semestre, né? Para saber onde estão as saídas de emergência, como se comportar, porque nem todo mundo sabe. É importante mesmo. Eu acho que vocês deviam colocar isso lá na caixinha de sugestão. Com certeza. Lá na caixinha de sugestão para dizer assim, gente, não foi a professora Luiz, viu? Foram os alunos. Eu sempre coloco, né? E, particularmente, eu tenho um hábito de, uma vez ao mês, ir na ouvidoria e deixar meu pedido lá, né? Principalmente a respeito de cadeado. Vez ao mês? Uma vez ao mês eu vou lá, e a mulher já olha para mim, já sei o que é, o cadeado. Eu digo, não tiraram, estou aqui pedindo para tirar. Muito bem. Inclusive, a gente já até falou isso quando Jéssica, no tempo que Jéssica era nossa tutora, ela perguntou o que a gente estava insatisfeito, entre aspas, né? E nosso comentário foi exatamente sobre isso, sobre as entradas não, as saídas de emergência. É importante vocês falarem, porque CPA toma conhecimento, CIPA toma conhecimento, ouvidoria, em uma hora vai haver mudança. Gente, o que eu queria falar para finalizar essa aula é sobre NR32 e sobre a Lei de Biossegurança. Já ouviram falar? O que é, hein? Vander. Não, bota eles aí para falar, já falei demais. Thaílis. Não sei nada sobre isso, estou alheia. Eu também nunca ouvi falar. Já ouviram falar de Lei de Biossegurança? Em alguma das suas aulas. Eu já ia dizer, nas suas aulas, com certeza. Né? Vou colocar aqui no Google. Lei de Biossegurança, só para vocês saberem o que é. A 11.105. A única lei que eu aprendi em toda a minha graduação. Olha só, gente. Vou até aumentar o zoom para vocês verem o que é. Tá dando para ver? Precisa aumentar um pouco mais. Não apareceu para cá, não, pra gente. Ah, é porque eu tenho que ajeitar aqui, peraí. Congelou a tela. Deixa eu ajeitar aqui, agora vai dar certo. Tá aparecendo vocês? E agora? Tá dando certo? Agora, dá para ver? Tá dando certo. Show. Tá vendo aqui a 11.105? Sim. Sim. Pronto. Olha só. A Lei de Biossegurança do Brasil é de 2005, tá?
Um neném, né? Estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam OGMs, organismos geneticamente modificados e seus derivados. Ela faz basicamente isso aqui, galera. Agora eu vou perguntar a vocês. Tem fundamento o nome dessa lei ser Lei de Biossegurança? Não. O que é que vocês acham? Pelo que vocês já entenderam aqui sobre o que é biossegurança, né? Um pouco que vocês já sabem, que é também um pouco que eu consegui passar para vocês. Biossegurança é isso aqui? Não. Não. Então, por que o nome dessa lei é Lei de Biossegurança? Boa pergunta. Já chega fazendo essas perguntas para bugar a pessoa, né? Como é, Roberto? Já chega fazendo essas perguntas para deixar a pessoa bugada, né? E olha que não é nem o off ainda, viu? E aí? Não faz sentido, porque a biossegurança ela é a segurança do profissional num todo. Não só no manipulamento de organismos geneticamente modificados. Que vocês já viram lá em biologia molecular, que OGM é algo específico, engenharia genética, biologia molecular, uma viagem sem fim. Quando começaram a trabalhar com isso no Brasil, teve um medo muito grande, né? Tipo assim, meu Deus, OGM, socorro, né? Só que foram instalar essa lei de biossegurança sem entender que, na verdade, não é uma lei de biossegurança, é uma lei de organismos geneticamente modificados. Então, se vocês forem procurar hoje lei de biossegurança, vai ser essa lei aí. Por isso que a gente está falando sobre ela nessa disciplina. Mas ela não é uma lei que faz jus a toda a biossegurança que a gente está estudando. É uma lei muito restritiva à manipulação de organismos geneticamente modificados. E ela regula alguns outros, vamos dizer assim, estabelecimentos, como Conselho Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a Política Nacional de Biossegurança, enfim. Essas coisas que são importantes para que a gente tenha segurança na manipulação de organismos geneticamente modificados, de células-tronco, de proteínas recombinantes, de tudo isso. Por quê? Começou a se fazer, era milho transgênico, era feijão transgênico, era arroz transgênico, era sapo transgênico, tudo transgênico. Aí o galera disse o quê? Galera, vamos fazer assim a torta direito, do jeito que quiser, sem fazer nenhum teste, aí fizeram essa lei. É importantíssima, mas o nome dela, para mim, está extremamente equivocado. Não deveria ser esse. Já ouviram falar sobre NR32? E o que é NR32? Ela não tem poder tal qual a lei, né? Mas tem poder de lei, entre aspas, né? E sendo um pouco contraditório. E vai regulamentar as atividades laboratoriais, né? É mais ou menos isso aí. É uma norma regulamentadora, né? Dentre as tantas que existem, temos a 32. O que é que ela tange? O trabalhador da área de saúde, que são vocês. Então, ela tenta prever todos os riscos que esse trabalhador na área da saúde tem, pode correr, né? E tenta entender como é que pode haver um plano para diminuir os riscos dessas pessoas. E dita normas e regras para serem feitas, e o que é que vocês têm direito, e quais são seus deveres, e blá, 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 blá. Ela é enorme. Então, o dever de casa que eu quero de vocês é que vocês procurem saber um pouco sobre NR32 e sobre lei de biossegurança. Que vocês entendam, porque próxima aula eu vou planejar uma metodologia ativa para a gente ver se vocês estão sabendo de NR32 e de lei de biossegurança. Eu não quero cobrar isso em aula ou em prova, certo, gente? Porque eu acho muito pesado cobrar leis e normas. Se eu for cobrar uma coisa mais leve.
Mas é importante que na próxima aula vocês tragam esses achados, porque eu vou trazer um slidezinho simples, mas é importante que vocês leiam, porque eu vou trazer uns debates e tudo, tá certo? Sim. Eu espero que vocês Ok. tenham entendido, pessoal. A aula de hoje foi um pouquinho mais longa do que a passada, né? Mas se sobrou alguma dúvida, vocês podem tirar comigo depois, se lembrar. Eu vou postar essa aula assim que carregar aqui o vídeo, que ele demora um pouquinho para carregar. E aí, se vocês tiverem dúvida, vocês podem falar, mandar e-mail, alguma coisa assim. Joinha. Deu certo? Deu certo, né? Hoje, próxima semana, a gente tá aqui de novo. Não precisa avisar, né? Não. Pois pronto. Próxima semana eu tô aqui de novo, nessa mesma batalha, nessa mesma pisadinha. Então vamos. Tá bom? Quinta. Até a próxima. Valeu. Obrigada. Valeu. Tchau, Show. cheiro. Que sai aqui. Onde é que sai? É num botãozinho vermelho que tem embaixo da sua tela. Sim, Então, do desligar. Tô vendo aqui. É. Já. Tchau.